E aí, pessoal? Preparado para a nossa aula de História, sétimo ano? Então vamos lá. Professor Pinheiro Júnior aqui com vocês. Hoje eu não estou na máquina do tempo, mas estou aqui na escola, tá bom? Então vamos falar sobre diversidade étnico-racial e cultural brasileira, tá certo? A habilidade da aula é EF07HI24, que é analisar a distribuição da população brasileira nos diferentes períodos históricos, considerando principalmente as características étnico-raciais. Ou seja, nessa aula, o objetivo dessa aula é fazer com que você, aluno, entenda como é que chegaram esses diversos povos aqui no nosso Brasil, como eles formaram a nossa cultura, principalmente, tá certo? Esse é um resumo da habilidade, tá bom? Então, vamos lá. A população brasileira nos diferentes períodos históricos. Eu acho que você, que é aluno do sétimo ano, já sabe que a gente trabalhou bastante na aula da TV e nas aulas que a gente está colocando no YouTube, o processo de colonização do Brasil. Então, a gente teve aí no processo de colonização do Brasil, primeiro, a gente tem a presença dos índios, né, que antes da colonização, eles eram grande maioria da população que ocupava o território brasileiro. Como você pode ver no mapa, os grupos indígenas eles praticamente dominavam o território brasileiro. Depois a gente vai ter o quê? A gente vai ter no século XVI, né, com a chegada dos portugueses, na região Nordeste a gente vai ter o primeiro momento de colonização. Quando os portugueses vão vir para cá, aí nós já vamos ter os indígenas e os europeus. Já temos dois grupos raciais aqui no Brasil. No século XVIII, em Minas Gerais também, é importante lembrar disso aqui, com a descoberta do ouro, o eixo de interesse se deslocou do Nordeste para o Sudeste, né, para Minas Gerais especificamente, e aí aumentou cada vez mais a população, porque muitos europeus vieram também morar aqui no Brasil, tá certo? Nesse trecho aqui do slide a gente tem, para ilustrar bem, os indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil. Depois nós temos os portugueses. Em seguida nós vamos ter a presença dos africanos, que vão vir para o trabalho, vão ser capturados lá na África e trazidos para o trabalho escravo aqui no Brasil. No final do século XIX, início do século XX, aí nós vamos ter dois grupos também que marcaram o processo de formação cultural brasileira e racial também, que são os japoneses, que é esse que eu marquei aqui, os japoneses, e os italianos, que logo após o fim após a abolição da escravidão, os japoneses e os italianos, muitos deles vieram para o Brasil para fazer o trabalho nas lavouras, tá certo? Então, assim, resumidamente, se a aula terminasse agora, esse slide aí resume bem todo o objetivo da aula. Ou seja, para você entender que os principais grupos étnico-raciais que chegaram no Brasil durante o processo de colonização até os dias atuais são esses que eu apresentei para vocês, ok? Como eu havia falado, nós temos aí os japoneses, os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil no início do século XX, em 1908, no navio Kasato Maru, certo? Aí, a partir daí, eles se estabeleceram na região sudeste, principalmente em São Paulo. Lá em São Paulo tem um bairro totalmente japonês, que é o bairro da Liberdade. Agora a gente vai falar rapidamente, sobre os elementos culturais desses grupos étnicos. Por exemplo, o que marcou na cultura do nosso país com a chegada, por exemplo, dos portugueses, dos italianos, dos japoneses, tá certo? Vamos lá. Primeiro a gente tem que definir o que são esses elementos característicos da cultura brasileira. A literatura, a culinária, as festas, né? Nós temos festas locais e temos festas nacionais. O exemplo de uma festa nacional é o carnaval. E tem as festas locais de cada região. Por exemplo, aqui no Piauí nós temos, em Amarante, tem o Cavalo Piancó, tem o Bumba Meu Boi, que são festas chamadas festas locais. Os portugueses, eles têm a característica principal que eles contribuíram para a nossa cultura foi com a língua.
o fato da gente falar o português já é um traço característico da cultura portuguesa, que nós herdamos desses povos quando vieram para o Brasil. Outro traço importante também é a religião católica, que influenciou o Brasil inteiro, certo? É a religião que predomina no nosso país. Dos indígenas, essa imagem, eu gosto muito dessa imagem, trabalhei ela nas aulas da TV também, que é a questão do hábito de tomar banho, o costume de deitarmos em redes, muitas palavras da nossa língua, por exemplo, nomes de cidades, nomes de animais, nomes de plantas, são todos de origem indígena. E os africanos, eles têm uma contribuição cultural muito grande para a nossa história e para a nossa cultura, através da dança, da música, certo? Tem a arte marcial da capoeira, enfim. Os japoneses, eles também deram bastante contribuições culturais para o nosso país, principalmente nas artes marciais, como vocês estão vendo aí, ó, o judô, né? E as outras artes marciais, como aikido, karatê, jiu-jitsu. Todas essas artes marciais só puderam ser praticadas aqui no Brasil, principalmente por quê? Porque quando os japoneses vieram para cá, eles vieram morar aqui, e aos poucos eles começaram a abrir as academias, e os brasileiros iam tendo contato e iam conhecendo essa arte marcial. Por exemplo, o judô é uma das artes marciais japonesas mais praticadas aqui no Brasil, né? E aí, para a gente finalizar, um elemento cultural bastante marcante é a culinária. Aqui nós temos o beiju, que é um prato típico de origem indígena, o cuscuz, que é um prato também muito popular e é consumido e tem origem lá na África e chegou até a gente. A pizza é um prato de origem europeia, especificamente da Itália, né? E o sushi, que alguns de vocês devem conhecer, é um prato de origem japonesa, tá certo? Esses são apenas alguns exemplos de elementos da cultura que influenciaram a nossa cultura, por exemplo, na culinária, ok? Olha aí, a gente tem a cultura indígena, africana, europeia e asiática. E aí, resumindo, é isso, pessoal. A nossa formação cultural, né, e étnica, ela tem origem em influências indígenas, europeias, dos portugueses, espanhóis, italianos, africanos e asiáticos, japoneses. Isso é um resumo da aula. Essa aula que você está assistindo, ela também vai passar na TV, então fica ligado, certo? E continua fazendo as atividades, fazendo as tarefas, certo? Não deixa passar o prazo. E é isso. Um grande abraço e até a próxima aula.